Olá pessoal, aqui é o canal Caseiro Itocarense, venho trazer agora informações muito importantes que eu tenho visto nas redes sociais. São influenciadores que vimos que usavam o nome do nosso presidente Bolsonaro para monetizarem-se. Pessoas que se disfarçam de direita, mas não são de direita. Comentários abusivos, ao meu ver. Por exemplo, dizendo que a operação no Rio de Janeiro no combate ao narcotráfico e terroristas que tem no nosso país e que sozinho o governador Cláudio Castro lutou, pedindo ajuda ao governo federal, pedindo ajuda à Marinha do Brasil sobre os blindados e principalmente pedindo à Polícia Federal, aonde em tudo não houve nenhuma contribuição. E alguns monetizadores, vamos dizer assim, esses que são influenciadores, mas apenas para ganhar dinheiro, mas não estão preocupados com o nosso país, não estão preocupados com o que pode acontecer na agricultura. Daqui a um tempo, as pessoas estão acostumadas, porque realmente alguns lugares de mercadoria, como arroz, feijão, a cesta básica caiu, mas isso é porque as indústrias estão abarrotadas desses produtos que não estão indo para o exterior por causa do tarifaço. Uma forma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou para poder combater aqueles que são contra os direitos humanos, não estão cumprindo com os direitos humanos e outras coisas mais também. A Lei Magnitsky que tem feito, mas eles têm se mostrado firmes e o nosso país cada vez mais em decadência. Agora alguns pontos, várias regiões têm caído o preço. Mas por quê? As empresas, as indústrias têm que enviar esses produtos para não estragarem. Mas aí, e depois? Como vai fazer? Quando o agricultor não tem como plantar, o pecuário não tem como mexer. Outro assunto também, existe outras regiões que são dominadas por governadores, são ministradas por governadores de esquerda, estão saqueando gado de várias propriedades, certo? Propriedades concedidas por governo anterior, governo Bolsonaro, e para o governo Lula, nesses documentos, ele considera inválidos. Estão tirando eles de suas terras e usando como mercadoria de doação, certo? Para países de esquerda também, que é o Chile. O Chile estão pegando gado, alimentos que eles plantaram, legumes, um montão de coisa, estão enviando para o Chile, Quantas pessoas estão morrendo de fome no país? Claro que isso não é motivo para saquear. Para mim é um saque. E diferente do narcotráfico, não é este governo petista, porque eles estão roubando do povo e escravizando. Eu lembro na eleição passada que vários criminosos eles postaram em redes sociais que ali naquela comunidade só votou 13, porque eles vigiavam as votações. E na hora que alguém ia votar, eles estavam de frente das urnas ali observando qual número a pessoa ia digitar. No segundo turno, por exemplo, fizeram que digitasse 13. Mas mesmo assim, nas nossas regiões sul, sudeste e centro-oeste, tivemos grande apoio de direita. Eu acredito muito que Deus vai abençoar, eu acredito muito que o presidente Bolsonaro não perdia a esperança que ele vai vir e vai ser candidato a se tornar o nosso presidente. Isso se não inventar uma falcatrua, porque eu não acredito que nas últimas eleições de 2022 para presidente, isso foi uma coisa legítima. Isso foi algo bem planejado. Você vê uma grande movimentação da direita,
mas uma pequena movimentação, e para criar um pequeno grupo que eles criam, eles têm que colocar os artistas de esquerdas, aqueles artistas que eram contra o país e que foram anistiados em 1979. E hoje nós observamos uma outra coisa também. Eles são usados para atrair multidões. E sem artista nenhuma, nós dobramos ou triplicamos na manifestação em prol da anistia. Entendeu? O governo quer usar sobre a situação do Rio de Janeiro, sobre o combate ao narcotráfico e terrorista que eles são. Tão terrorista que, depois de capturado armas, munições e drogas, eles invadiram a principal delegacia do centro do Rio de Janeiro para recuperar. Isso o que levou à prisão de mais um líder faccionado, né? Vamos lutar para o nosso país, vamos lutar pelo nosso presidente Bolsonaro. Vamos pedir a Deus, porque agora é Deus, e também vamos ver qual será a atuação dos Estados Unidos da América quanto isso. Porque as coisas eles demonstraram aqui no Brasil, aqueles que são contra os direitos humanos, aqueles que são a favor do comunismo, são contra a liberdade de expressão. E eles não se moveram, é como se mantendo firmes, como se a lei magnífica fosse nada para eles. Mas nós acreditamos no nosso presidente Bolsonaro, que ele vai voltar. Mas nós temos uma segunda opção. Michele Bolsonaro, a nossa eterna primeira-dama, pode ser também candidata à presidência. É a melhor opção. Ela está indo por todo esse país, espalhando a mensagem da esperança, porque ela é cristã como nós. Ela, além de tudo ser cristã, ela é cristã evangélica. Ela se apega à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. E ela tem muita fé. E ela todos os dias sempre orando pelo nosso presidente Bolsonaro, pela nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa. Mas eu quero expressar aqui também uma outra condição, que se eles insistirem nisso, em combater a direita, em combater o capitalismo, em combater a nossa liberdade, e insistir na implantação do comunismo, a divisão do nosso país. E agora um nome muito peculiar, um país chamado Sul, né? Unificado pelo no Rio Grande do Sul está falando, mas unificado pela região Sul, pela região Sudeste, pela região Centro-Oeste, que são regiões de direita. E nós, em breve, nós vamos conseguir isso. Deus vai nos abençoar ricamente. Que Deus abençoe vocês. E eu peço que compartilhe esse vídeo, dá o seu like, que esse vídeo é postado no YouTube, e envia, compartilha para várias outras pessoas, para poder, de uma maneira eficaz, nós salvarmos nosso país. Não é monetização, como esses monetizadores. Isso me deixou sangue quente, me deixou desapontado, e alguns que eu seguia, eu deixei de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Eu deixei de seguir algumas pessoas porque eles diziam que a operação do Rio de Janeiro matou o Bolsonaro nas eleições, que ele não é mais o foco da eleição. Ele não é mais o foco principal da perseguição que vem sofrendo por nós. Isso, o que ele fez por nós, e o que ele está passando é por nós. Assim como o Senhor Jesus passou humilhação, foi crucificado numa cruz,
Mas o Senhor, no terceiro dia, o Pai Celestial enviou o seu anjo e o ressuscitou. Como ele sofreu por nós. O sofrimento dele é inagualável. Não temos que igualar, mas podemos ver que um homem se atreveu a lutar por nós, a defender esse país, a salvar ele, mas, infelizmente, tanto o Norte como o Nordeste não reconheceram ele, que estava salvando o país, não por vanglória dele, mas porque ele ama esse país. Nosso presidente Bolsonaro, entendeu? Foi muito bom essa operação no Rio de Janeiro. Também esse consórcio da paz pelos vários governadores de direita é uma coisa para combater o narcotráfico e combater o terrorismo no país, que eles são narcoterroristas, esses criminosos, protegidos pelo aquele que está sentado ilegitimamente na cadeira da presidente, o tal do Luiz Inácio. Ele os defende porque eles são a sua força. Mas nós, cidadãos de bem, somos a força do nosso presidente Bolsonaro. Não vamos desistir deles, mas também não vamos esquecer do Senhor Jesus, não vamos esquecer de Deus, que acima de todo nome, ele mesmo, o presidente Bolsonaro, sempre colocou Deus acima de todos. E realmente, até do próprio presidente Bolsonaro, Deus está acima, porque ele mesmo colocou Deus acima de todos, que o seu Jesus está acima de todos. Deus abençoe você.